Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui com aquele nosso vídeo de todas as noites, trazendo as notícias gostosas do Vasco da Gama, e hoje um dia cheio de novidades, né? Apresentação de reforços, né? O tal do nosso reforço aí, o angolano Lloyd Augusto, chegou hoje pela manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Falou pouco, acho que ele gosta de falar mais nas lives do que ali nas entrevistas. Estava meio contido. O fato é que ele chegou, o Vasco já anunciou a contratação dele, conforme está na imagem aí, e ele já está no bid. Aliás, os 3 reforços já estão bidados. Nuno Moreira, Benjamin Garré e Lloyd Augusto já aparecem no bid da CBF. Isso quer dizer que todos os 3 podem estrear contra a Mulambada na semifinal desse sábado, às 17h45, horário de Brasília. Inclusive hoje, sexta-feira, nós vamos fazer uma live às 23 horas, exclusivamente para falar desse jogo da semifinal. Então hoje a gente teve lá no CT Moacir Barbosa a apresentação, né, do Garré e do Nuno. Eu separei aqui 2 pequenos trechos que eu queria passar para vocês aí, de uma fala de cada um deles. Vamos escutar aqui o que falou o Nuno Moreira e, primeiramente, o Garré. Vamos lá. Dentro de campo, em relação à velocidade, finalização, drible e o setor que você tem preferência de jogar, mais pelos lados do campo, pelo meio, mais próximo do atacante, vindo mais de trás para criar jogada, como que você se encaixa melhor dentro de campo? Obrigado. Sí, he terminado, normalmente suelo jugar recostado por la derecha. Cuando empecé mi carrera jugaba por izquierda. En las últimas temporadas en Krilia también lo he hecho como media punta, detrás de 9, así que bueno, he tenido la posibilidad de hablar con el entrenador, le manifesté que donde él me necesite yo voy a estar disponible. Como dije recién, lo más importante va a ser el equipo, y a la hora de cumplir cualquiera de esas funciones, yo voy a tener que dar el máximo y bueno, y ayudar. Bom, o Benjamin, ele foi perguntado aí, o Garré, qual é a posição preferida dele. Ele falou que no início de carreira ele jogava pela esquerda e depois passou a jogar pelo lado direito, né? E que também ele fala meia punta quer dizer ponta de lança, né? Ou seja, é o meia atacante, né? Ele pode jogar de meia atacante, ou seja, vindo um pouquinho de trás, né? E se juntando aos atacantes lá da frente. Então, ou seja, um jogador que aparentemente bastante versátil aí, né? Mas com certeza eu acredito que o Carille vai aproveitar ele mais pelo lado direito, né? Mais pelo lado direito, e deixando, né, essa parte do lado esquerda, lá da parte esquerda do ataque do Vasco, mais para esse jogador aí, que é o Nuno Moreira, que também foi apresentado, e eu vou colocar uma pequena fala dele aí também. Fanático vascaíno, seja muito bem-vindo ao Gigante Vasco da Gama. Durante essa semana, muita gente, principalmente que não é do Rio de Janeiro, diminui o tamanho do Vasco, colocando que o Flamengo, se o Vasco nem precisa entrar em campo, que já perdeu o jogo para alguns. Como é que vocês encaram esse desrespeito à história do Vasco e encaram o Flamengo? O que você já conhece, o que você já viu do time do Flamengo? Eu acho que nós temos que nos focar no que podemos controlar. Não podemos controlar o que as pessoas dizem. Temos que, sim, chegar ao jogo e provar o que realmente somos. E acho que vai passar muito por aí. Vai ser um jogo disputado até o último minuto. Portanto, o que as pessoas falam, eu não ligo e não me interessa. A segunda pergunta qual era? Sobre o Flamengo. O que você já conhece do Flamengo? Eu sei que é uma boa equipa. O Flamengo, me disseram, é que joga bem à bola, tem qualidade. Mas eu estou focado em olhar para os meus colegas, saber o que eles conseguem fazer e o que não, e estou muito confiante para o jogo. Bom, o Nuno falou aí, né, algum desrespeito aí da equipe da Mulambada, alguma soberba, né, em relação a já entrar em campo com a vitória garantida, né, é o papel dos caras, né? Eles, pegar aí o histórico, né, até dou razão. Enfim, ele disse que não está preocupado com isso, que ele está focado
no Vasco em saber o que os nossos jogadores podem fazer, o que não podem fazer. Eu sugiro a ele a pegar essa segunda parte, o que não podem fazer. Tem muita coisa que tem jogador ali que não consegue fazer. Enfim, desejo sorte para o Nuno, para o Garré e também para o Lloyd Augusto, né? Quero trazer uma outra informação que eu coloquei até hoje lá no X do Corujão. Quero convidar vocês aí, você que ainda não segue a gente lá no Twitter, lá no X, né, a respeito dessa informação que eu trouxe hoje do lateral Riquelme. Riquelme, lateral esquerdo, cria da base, não faz parte dos planos do técnico Carille. Vasco vai buscar clube para emprestá-lo novamente. Essa informação é informação nossa, né? E vou dizer mais para vocês. Eu estou apurando uma situação aí. Vou trazer na live de amanhã. Na live de hoje, né? Sexta-feira, às 23 horas. Eu vou trazer na live essa barca que o Vasco está preparando aí. O Carille quer trabalhar no máximo com 28 jogadores. Sendo assim, o Vasco precisa se livrar entre 4 e 5 jogadores para chegar nesse número que o Carille quer trabalhar. Vai entrar gente nessa barca aí que vocês não estão imaginando. Eu vou trazer essa informação na live de sexta-feira, às 23 horas. Tá? Vai ser surpreendente por um detalhe, não pelo jogador e nem pelo momento dele, mas eu vou trazer essa informação. O fato é que o Riquelme é um jogador que surgiu na base muito bem, né? Uma promessa, assim, daquelas que eu realmente levava fé. Extremamente habilidoso. Eu via ele até muito mais como um meia do que como um lateral esquerdo. Em algum momento ele se perdeu, né? Ele acabou tendo uma contusão e depois parece que problemas extra-campo prejudicaram ele, né? Parece que a cabeça não está muito bem. Foi emprestado para o Sport, começou até muito bem, mas depois não deu sequência, voltou para o Vasco e o negócio não está bom. O Vasco vai tentar emprestá-lo novamente aí para algum time, provavelmente da Série B, e vamos ver se ele consegue dar essa volta por cima aí. Fácil não tá, e eu lamento bastante, porque eu via com bastante boas possibilidades do Riquelme nos dar grandes frutos. Quero trazer uma informação em relação ao David. O David está se recuperando de uma lesão. Previsão de volta é entre agosto e setembro. Agora, a questão do David é o seguinte. O Internacional, clube no qual nós compramos o David, está ameaçando o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, está ameaçando entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, né, por conta da dívida que o Vasco tem com o Internacional. Se ele entrar com essa ação, pode trazer muitas sanções para o Vasco, né? A dívida atualmente gira em torno de 17 milhões de reais, né? Porque como o jogador jogou 60% das partidas, né, a opção de compra por 60% do atacante foi acionada, valor atual 17 milhões de reais, e esse valor não foi pago pela administração do presidente Pedrinho. Ou se entra numa negociação com o Inter aí, ou o Vasco pode sofrer algum tipo de sanção. Ainda não foi tomada nenhuma medida pelo Internacional, mas há uma ameaça. Se a situação não for negociada, não for resolvida aí nas próximas semanas, o Inter tomar essa medida. O curioso é que no futebol brasileiro todo mundo deve para todo mundo. O fato é esse, né? O Internacional ainda deve 7 milhões de reais ao Cruzeiro pela compra do Wesley. Pontinha direita lá, lembra? Deve a mulambada algo em torno de 4 milhões de euros, ou seja, 24 milhões de reais em relação ao Thiago Maia. O Thiago Maia que está para ir para o Santos. Ou seja, os caras compram, os caras vendem sem pagar ninguém também, né?
Então, cara, o futebol brasileiro é assim, é o samba do crioulo doido, né? Todo mundo devendo para todo mundo, né? Então o Vasco tem que abrir o olho em relação à questão do David aí, para não ter mais um problema em relação a sanções aí que pode sofrer, né? Eu quero trazer algumas informações aqui, né, que saíram hoje nas redes sociais, que eu achei bastante interessante. A primeira é essa aqui, em relação ao ticket médio, né, do Vasco da Gama. O ticket médio é o seguinte: qual é o valor médio dos ingressos, né, no Brasil? O Vasco ocupa a primeira posição. O valor médio dos ingressos do Vasco é em torno de R$ 90,79. Ou seja, é o ingresso mais caro, né, entre os 20 clubes da Série A. Seguido do Palmeiras, com 82,43, o Corinthians, 62,67, o Grêmio, 61,44, o Mulambo, 53,97, aí vem todos os outros times. Os ingressos mais baratos são do Ceará, R$ 8,16, isso aí eu estou falando de ticket médio, né? O Sport Recife, R$ 20,80, o Fortaleza, 23,77, e o Vitória da Bahia, 24,22. Curiosamente, os quatro ingressos ticket médios mais baratos são de equipes do Nordeste, né? Então, essa é uma informação que eu achei curiosa, que saiu hoje na rede social, né? E eu queria trazer para vocês. Uma outra informação, né, que já era de conhecimento aí de todos, ou de alguns, não vou dizer de todos, mas que hoje também saiu nas redes sociais, é em relação às dívidas, né? Quem são os maiores credores do Vasco da Gama, né? Coloquei na tela aí. Em primeiro lugar, está lá o ex-presidente Jorge Salgado. O Vasco deve quase 24 milhões para o Salgado. Porra, eu não pagava não. Sinceramente, não. Vamos cobrar esse Série B dele aí. Deixa rolar essa dívida aí. Segundo lugar, o Wendel. Lembra do Wendel? O meio-campo, o segundo volante, jogava nada. O Vasco trouxe ele, eu não me lembro de onde ele jogava na época que ele veio para ele. Ele passou por vários clubes, jogou na Ponte Preta, jogou no Sport, vários. Uma merda. 11,4 milhões de reais. Devemos aí ao Luiz Fabiano, 5,6. Escudeiro, meu Deus, Escudeiro, 5,4. Ao técnico da seleção, Dorival Júnior, aí, ó, 4 milhões e meio, né? Deve ao Éder Luiz, ao Paulão, ao Gilmar, gente. Você vê, o Gilmar. Lembram do Gilmar? 3,8 milhões para o Gilmar. Puta que pariu. Abedi, 3,4 milhões. Porra, cara, é muito pé de rato junto, ganhando uma fortuna. Quando que tu poderia imaginar que o Abedi poderia ganhar 3,4 milhões aí, fazendo qualquer coisa, né? Tem o ex-técnico Jorginho também, André Rios, né? O Ramon Mota, que hoje é comentarista do Sport TV, 2,2. O Bigode, Valdir Bigode, esse tinha que estar lá no topo da fila para receber. 1.900.000 reais, né? Alberto Valentim, porra, Guinha Azul, né? Pô, até o loucão do Thiago Galhardo tá aí, 1.100.000, né? Pikachu, Ricardo Gomes é outro que tinha que estar lá no topo, 1 milhão de reais, né? Diego Souza, 900.000, Nenê, 700.000, tinha que estar no topo também para mim, para receber, né? Tá lá o Abel Braga, Felipe Maestro, 300.000, 319.000, e até o Zinho, ex-auxiliar, que era auxiliar do Jorginho, né? Hoje comentarista da ESPN, 229.000. Então esses aí são os principais credores do Vasco da Gama. Uma outra informação que também saiu, se eu não me engano, essa foi no UOL, né? Deixa eu botar na tela aqui, é bastante interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem comigo, em relação à questão de dívidas que o Vasco tem com outros clubes. Vejam aí, né? O Vasco deve 178 milhões de reais a outros clubes, né? E ali do lado está relacionado, né? Quais são os principais credores? O Benfica, 29 milhões pela compra do JV. O Nantes, que nós compramos o Adson,
25 milhões. O Cleiton, do Casa Pia, aí, ó, 27 milhões. E os 21,6 milhões do Inter em relação ao David, só que esse é um valor um pouquinho menor, né? Ainda gira em torno de 17 milhões. E tem outras dívidas com outros clubes aí, que totaliza 75,4 milhões de reais. Né? Dívida na recuperação judicial, 638 milhões, e outras dívidas, 584 milhões, que vai dar o total daquela dívida de 1,4 bi, né, que o Vasco deve. Cara, é muita grana, né? Evidentemente, a gente sabe que isso aí vem ao longo de administrações desastrosas que o Vasco teve, culminando com essa venda catastrófica para 777, que em vez de diminuir a nossa dívida, só fez aumentar. Gente, é muita coisa para consertar esse clube. É muita coisa. Enfim, nós vamos falar bastante disso ainda. Né? Lembrando, então, que a gente vai ter uma live nessa sexta-feira, às 23 horas, para tratar exclusivamente do jogo contra a Mulambada. E no domingo, a nossa live tradicional das 22 horas, falando também do jogo, né? Como é que foi o jogo, tipo um pós-jogo, e entre outros assuntos. E aí com os nossos convidados aí para a gente debater. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez que deixe seu like para ajudar aí o Corujão cada vez mais ser recomendado no YouTube, chegar aos vascaínos, compartilhe aí nos seus grupos, nos seus amigos, né? Se inscreva no Corujão e vire membro, para você participar de uma das nossas lives de membros e também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.